Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos concluir então a nossa leitura do clássico russo, século XIX, Aristocracia Russa. Estamos falando de Ana Karenina, do Lev Tolstói, né? Então, finalizando a leitura, um romance muito denso, muito cheio de camadas, né? Então, quando a gente começou a ler, a gente achou que falava só sobre Ana Karenina. Ana Karenina nem chega no final da história, né? Infelizmente, por trágicos acontecimentos, a Ana Karenina morre antes do final da história. E aí a história vai mais falar do Kostia-Levin, né? Kostia-Levin, que é aquele latifundiário lá, né? Aquele nobre do interior, né? Pessoal que vive no campo. Então a gente viu muito como é que funciona ali a organização campesina, né? Ainda mais depois das revoluções de cima para baixo, feito pelo czar Alexandre III, né? Então ele fez ali uma certa mudança, a segunda ou terceira, então agora eu fiquei na dúvida aqui. Mas é um czar, né, que ele veio ali fazer uma reforma, né, acabar com a servidão ali, que é uma forma, né, de o governo fazer a reforma, mas que o povo a faça, né, como dizem. Então ele vai mostrar essa organização do campo, e realmente o Levin ele é muito diferente da aristocracia que a gente conheceu lá em São Petersburgo e Moscou, né? Então ele está lá naquela vida do interior, ele é um homem prático, né? Ele é um homem que fica sempre pensando na vida, na existência, é um existencialista, né? É quase um personagem de Dostoiévski, esse Levin, né? O Kostia-Levin. E aí ele casou, né? E agora a esposa está grávida, né? A esposa é a princesa Catarina, né? A Kitty. E ela vai receber a família da esposa, né? Então vai receber a família, ele não está acostumado com aquela vida social, né? Ele é um cara assim mais, como eu falei, um cara mais do campo, né? Ele não conhece muitas sutilezas da vida da aristocracia da cidade. Então ele vai receber a família, né? Lembrar que a relação dele com a Ana Karenina é o seguinte, ele é amigo do irmão da Ana Karenina, né? Então, é o Stiva, né? É o irmão da Ana Karenina. E aí a família do Stiva, né? A Dolly, né? Etc. Vão passar um tempo lá na propriedade dele, né? Então ele vai mudar toda aquela estrutura que ele tem, né? Ele é um cara mais reservado, então ele vai mudar, então, e aí vai chegar os amigos do Stiva, né? O Stiva vai chegar com a família e vai trazer o amigo lá. Então ele vai trazer um cidadão, o nome dele é o Vasya Veslovsky, né? Aí é aquele cara assim meio falastrão, que fala demais, né? E fica fretando com as mulheres. Então ele não gosta desse tipo de pessoa, que é tipo o Buck Mulligan lá, lembra do Buck Mulligan, nós estamos lendo do James Joyce, né? Que é aquele cidadão que ele gosta, né? De contar vantagem, aí vamos sair para caçada. Aí tem vários capítulos aqui dedicados à caçada, né? Então, aqui pelo menos aqui, ó, 8, 9, até o capítulo 13, na parte 6, é só sobre caçadas, né? Então vai mostrando o campo, os camponeses, né? E aí o pessoal, um quer caçar mais que o outro, né? Caçar pato, caçar, né, as aves do campo lá. E aí vai mostrando a relação difícil. E aí o dia lá no jantar, que esse Vasya, né? O Vasya Veslovsky começa a contar muita vantagem, né? Começa a parecer muito vultuoso, muito elegante. É um cara assim meio Buck Mulligan mesmo, né? Gosta de ficar contando piadinhas e tal. E aí o Levi apela com ele, assim, não, dá licença, que você tem nada a ver com a minha família, né? Você é um cara, né? Então ele é um cara reservado, ele não suporta o cara, ele tá morrendo de ciúmes, né? Então essa parte do Tolstói é um tratado sobre ciúme, igual nós vamos ver lá no Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? Que aqui os personagens estão morrendo de ciúme, né? Então aqui o Levi está morrendo de ciúme da esposa, que vai ter a filha, né? É a Kitty. E aqui depois vamos ver uma parte, né, que a Ana Karenina vai reaparecer. A Ana Karenina está morrendo de ciúme do Vronsky, né? Muito bem, aí esse Velosky, né? Velosky, ele vai embora, porque o Levi não suportou o cara lá, né? E ele vai para casa da Ana Karenina, que está poucos, né? Na mesma região, um pouco distante. E aí a Dolly, que é a Daria, a esposa do Stiva, vai lá visitar a Ana Karenina. E a Ana Karenina está tentando refazer a vida, né, com o Vronsky. Ela não recebeu o divórcio do Karenin, né? Outra coisa que eles vão debater muito aqui, se vai dar o divórcio ou não vai. Fica essa novela da Globo, né? Vai dar ou não vai dar o divórcio, né? Então, alguns dizem para ele, você tem que dar o divórcio para refazer a vida, né? Apesar que nunca será igual, porque é uma mulher, né, uma mulher infiel naquela época, né? Então tem toda essa questão lembra lá da Madame Bovary, né? Madame Bovary nunca conseguiu ter uma vida normal. Então, esse romance do século XIX mostra a condição feminina mesmo, né? Então, enquanto o Vronsky vai refazer as amizades, a vida e tal, a Ana Karenina não será, você tem apenas as amigas, né? Aquelas amigas, né? Então, e aí a Dolly vai lá visitar a Ana Karenina, né? E aí o Velosky está lá também falando na cabeça da mulher. E a Ana Karenina é uma mulher muito elegante, né? Então ela percebe que ela exerce fascínio sobre os homens, né? Mas ela anda ciumenta com relação ao Vronsky, né? É interessante que as cenas de
as cenas de vida social tem muita coisa de francês, né? Eu gostei demais dessa tradução aqui, porque essa tradução ela é mais fácil que a do Lúcio Cardoso, né? Mas ela traduz as partes em francês, traduz algumas expressões, né? Dá uma analisada, assim, né? Porque aqui é muito bruto, aqui é muito, né? Aqui é porque o Lúcio Cardoso, imagina, todo mundo sabe francês, sabe expressões russas, né? Então ele não explica muito. Essa tradução aqui, da Mirtz, né? A Mirtz Ujeda, que é da Nova Cultural, é importante também para você cotejando as partes, né? E justamente vendo as diferenças de tradução, que a gente não sabe russo, né? Então tem que depender das traduções. E aí tem muita cena, né? Que aquele snobismo, os russos, né? Os nobres russos não conseguem falar meio parágrafo sem botar uma palavra em francês, né? Então fica aquele negócio assim, acho que o Tolstói faz de propósito para mostrar o snobismo da aristocracia russa, né? Que é aquele pessoal que fica lá, fala uma frase com a criança, bota uma palavra francesa, aí tá conversando lá com alguém numa festa, começa a falar em francês, então, entendeu? Então as coisas assim, meio... Mas o que eu entendi que mais, né, foi as diferenças do Levin com relação aos moscovitas e aos são petersburguenses, né, vamos entender assim, porque a diferença, continua aquela diferença, né, do campo e da cidade. Então eu acho que o Tolstói se colocou na história como Levin, né? Então o Kostya Levin seria realmente esse alter ego do Tolstói. Até porque no final o Levin vai se converter, né? Então é interessante isso, que ele fica o tempo todo na filosofia, no pensamento, e aí no final ele se converte, né? E aí nós vamos ver umas cenas um pouco a lá Irmãos Karamazov, né? Nós vamos ler em breve, reler o Irmãos Karamazov, que nós vamos falar da igreja cristã ortodoxa, né? Que é a igreja da Rússia, da Grécia. Então vai mostrar, a gente viu umas cenas do casamento, né, que tem várias coisas da cerimônia ortodoxa, e aqui no final a gente sabe que o Lev Tolstói também era um cristão, né, um cristão assim, não de instituição religiosa, mas era um cristão. O Tolstói era um pensador, né, então tem até aquele livro, O Reino de Deus está dentro de nós, tem um livro do Tolstói, então ele era muito religioso, né, assim, tinha um jeito de profeta mesmo, o Lev Tolstói. Então, muito bem, aí essa parte 6 aqui é o tratado do ciúme, né? Ou seja, tá todo mundo ciúme de todo mundo aqui, e aí o Levin tem que conviver com isso, né? De ter a mulher ter vida social dela, né? Que ela é uma princesa, ela é cortejada, essa coisa toda. E a Ana Karenina tem que aprender a viver longe do Vronsky, né? Assim, não ficar patrulhando o Vronsky, até porque o Vronsky ele é oficial, ele tem que ir para algum quartel, alguma função, né? E ela fica essa vida, né? Essa vida meio... de ciúme constante, então ela fica desesperada com esses, né? Muito bem, aí o Levin vai, aí na parte 7 o Levin vai para Moscou, né? Então a mulher vai ter o filho, né? Então vai, né? Aí a Kitty quer ficar junto à família, né? Então ela vai junto à família, e aí o Levin, antes tinha a família da esposa na casa dele, agora ele vai pro meio da família dela, né? Então ele vai ter um maior problema ali para se entender nessa vida social, justamente porque é outro mundo, né? Então o Levin ele tem que justamente aprender a acostumar com isso. E outra coisa, e a Ana vai ficar em paralelo, né? A Ana vai ficar morrendo de ciúme do Vronsky, e o Vronsky ele tem que seguir a carreira militar, né? Então em breve, por exemplo, lá na parte 8, nós sabemos que ele vai para uma guerra, né? Ele vai lutar do lado dos sérvios na guerra contra o governo turco. Lembra que a Rússia, lá no Império Russo no século XIX, sempre tinha problema com os turcos, né? O Império Otomano, inclusive aquela guerra da Crimeia, né? Teve uma guerra da Crimeia que envolveu os otomanos, a Grã-Bretanha e a França, né? Contra os russos. Foi lá em 1853 a 56, né? Então eu estava pesquisando isso aqui. Então, ou seja, a Ana não pode controlar a vida do Vronsky, né? Então, ou seja, não tem como. E aí ela sente. E aí fica aquela ideia do Karenin, ela fica esperando. Ele vai dar o divórcio, né? Ele vai dar o divórcio para que aí eu possa casar. Então ela vai para outra cidade, né? Né? Ela consegue esse divórcio do Karenin e ela pode casar com o Vronsky e ir para outra cidade, ir para a Europa, né? Então fica essa questão toda. Aí a Kitty tem a criança, né? Aí vai nascer a criança, vai chamar Dmitry Mitya, né? E aí o Levin fica assustado com essa responsabilidade, né? Que agora ele vai ser pai, né? Então como é que essa questão de, né, até assumir a criança, né? Ele tem toda aquela vida lá, ele é muito preocupado com filosofia, muita questão do campo, né? Administração do campo, e agora vai ter que cuidar da família, né? Então, e aí continua, o Stiva quer, né? O Stiva pretende que o Karenin dê o divórcio, né? Melhor se dar o divórcio, resolver isso logo, né? E aí, ao mesmo tempo, a Ana fica totalmente tratada do ciúme, né? Continua, o Levin está controlando esse ciúme, mas a Ana não. A Ana vai ao desespero, porque ela sabe que ela sabe que o Vronsky é um cara
né, elegante, galanteador, né? Então, ou seja, ela sabe quem que é o Vronsky, né? A gente sabe quem que é o Vronsky, é aquele personagem, um homem galante, né? Um homem elegante, que todas as moças... Lembrar que no início do livro, ele era um dos pretendentes da Kitty, né? Que casou agora com Levin, né? Então tem sempre essa sombra do homem galante, homem, né? Homem elegante, homem de sociedade, sabe, né? sabe se portar em sociedade, né? Então tem essa, que é o contrário do Levin, né? O Levin é um cara que não sabe se portar em sociedade, então ele dá uns briga com o pessoal, expulsa o cara da casa dele, então assim, o pessoal fica horrorizado com ele, porque ele é um cara rústico, né? Assim, ele é um nobre, mas ele é um homem de posses, é um latifundiário, só que ele é do campo, ele não conhece esses meandros, a etiqueta, né, da cidade. Muito bem, aí nós temos a cena trágica, né? Porque aí no mesmo lugar lá, na mesma estação, os mesmos trens, nem lembra da cena do trem? A cena do trem é a cena em que a Anna Karenina encontra o Vronsky a primeira vez, né? O Vronsky está chegando com a mãe lá, e aí o Stiva chega né, para receber a Anna, e ela encontra, né? Se cumprimenta, conversa e tal. E aí depois tem a cena do baile, né? Que aí, em vez do Vronsky dar atenção a Kitty, né? Ele dança várias vezes com a Anna Karenina. Então aí começou a história, né? E aí tem a cena trágica, né? A Anna morre, né? Tem a cena trágica, né? Na cena do trem. E aí depois a história vai concentrar mais na família do Levin, né? Porque o Levin vai ter que assumir essa paternidade mesmo, vai ter que aprender a ser pai, né? E aí vai ter que aprender a dividir o amor que ele tem, esse amor doentio que ele tem com a esposa, ele vai ter que distribuir esse amor pro filho também, né? Então, é o Dmitry Mitya, né? Então é basicamente isso. Aí o Vronsky vai continuar a vida dele, que o Vronsky vai pra guerra, né? Então, é uma história assim, eu achei muito trágico, né? A Anna Karenina, assim, tem umas partes que eu não entendi, né? Então é um livro assim, você tem que reler, né? Para me entender o livro, tem que reler. Então, quem sabe daqui uns 5 anos eu releio o livro, né? Igual agora eu vou reler os Irmãos Karamazov, né? Então, os Irmãos Karamazov eu já li tem uns 20 anos, né? Então, acho que quase 20 anos já. E aí nós vamos então fazer uma releitura dos Irmãos Karamazov para entender a alma russa, né? Crime e Castigo, né? Tem muita coisa assim do Dostoiévski. E o Tolstói tem o Guerra e Paz. O Guerra e Paz é mais difícil ainda, né? Se você acha o Anna Karenina difícil, eu achei o Anna Karenina difícil, Guerra e Paz eu já tentei ler e é muito difícil. A quantidade de personagens, subenredos, né? A questão das guerras napoleônicas, tem que conhecer a história da Europa, conhecer a história da França, né? Então você tem que ter, se você não for bom aluno de história, você sofre um Guerra e Paz, porque você tem que parar toda hora para o que guerra que está falando, o que é isso aqui? Então, ele fica explicando a história do Napoleão, a história da França, a história da Rússia, a história do Império Russo. Então, ou seja, o cara é enciclopédia, você tem que parar, né? Toda hora, fazer um fichamento dos personagens, né? Quem é esse personagem aqui? Esse cara é russo, esse cara é francês, quem que é esse cara? Então, o Guerra e Paz assim, é muito custoso, então não é uma leitura fácil, né? Igual a Anna Karenina, não é uma leitura fácil, tem muito subenredo, tem muito personagem, né? Tem muita história acontecendo, e a gente acha que isso acontece na Anna Karenina, né? Não é. A Anna Karenina nem chega no final da história. O final da história é o Levin, né? Parece que é a história do Levin, né? Porque no final é o Levin, ele vai assumir a família, né? E vai encontrar a religião. Então toda essa peregrinação mental, filosófica, né, existencial dele, no final ele se converte ao cristianismo, né, e vai seguir a fé. Por exemplo, Tolstói, no caso, era um homem cristão, né. Então fica aí a dica de leitura Anna Karenina, né. Então fiz um básico, um resumão básico, que tem muita coisa, que tem muitos personagens na história, tem muito personagem. E quem animar a ler e reler Anna Karenina, pode depois o desafio de ler um dos maiores romances já escritos, que é o Guerra e Paz, né. Que aí realmente aqueles romances tipo Finnegan's Wake, né, do James Joyce, são romances que você é desafiado a todo instante porque o autor não dá chance, né? Assim, ele não alivia nada para o leitor tem que estar sempre atento, o leitor pode se confundir com subenredos, subnarrativas, mudanças, né? Ele está falando uma coisa, pode estar falando de outra, né? Então fica aí a dica. É uma leitura difícil, mas assim, para você testar a sua leitura mesmo, né? Ler livro fácil, né? Aí você fica acomodado, né? Então, não vamos ficar lendo só livro fácil, vamos ler livro difícil também. Assim, se tiver dificuldade com essa tradução, busque essa tradução, né? Igual eu te falei, ela traduz muita coisa que não traduz, certo? Então é bom ler as duas, né? Para quem não conhece russo. E tem outras traduções, né? Já tem outras traduções, Anna Karenina, deu uma pesquisada em Anna Karenina, né? Já trocaram, o que fizeram outra tradução direto do russo, né? Essas traduções aqui eu imagino não sejam direto do russo, mas agora a gente tem toda uma tradução do russo feita a partir do russo, né? E não a partir do francês, do inglês, do italiano, sei lá, né? Ok? Então fica a dica, Anna Karenina, Lev Tolstói, Aristocracia Russa, século XIX. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.